Como requerer pensão por morte no INSS. A pensão por morte é um benefício destinado aos dependentes do segurado da Previdência Social, seja empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual ou contribuinte facultativo em decorrência de seu falecimento ou de sua morte presumida. O benefício por óbito é devido aos dependentes de quem é segurado do INSS. Possui qualidade de segurado, o denominado período de graça. Recebe benefício ou possui direito adquirido a benefício. Classes de dependentes. Para efeitos de avaliação do benefício, consideram-se dependentes do segurado, conforme a ordem de prioridade das classes. Primeira classe, o cônjuge, a companheira ou companheiro e o filho não emancipado de qualquer situação, menor de 21 anos de idade ou filho inválido ou que tenha deficiência intelectual, mental ou grave. Segunda classe, os pais. Terceira classe, o irmão não emancipado de qualquer situação, menor de 21 anos de idade ou irmão inválido ou que tenha deficiência intelectual, mental ou grave. Os dependentes de uma mesma classe concorrem entre si em igualdade de condições, sendo que a comprovação da dependência, respeitada a sequência das categorias, exclui definitivamente o direito dos dependentes das classes seguintes. A dependência econômica dos dependentes da primeira classe é presumida e a dos demais deve ser comprovada. O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante declaração do segurado e desde que comprovada a dependência econômica. Como é feito o pedido deste benefício? O atendimento deste serviço é realizado à distância, através do site ou aplicativo Meu INSS, não sendo necessário o comparecimento presencial nas unidades do INSS, a menos que seja solicitado para eventual comprovação, realização de avaliação médico-pericial ou apresentação de documento que não possa ser enviado pelo Meu INSS. Tempo de duração do benefício. A duração do benefício varia conforme a idade e o tipo de beneficiário. Para o cônjuge, companheiro, cônjuge divorciado ou separado que recebia pensão alimentícia, a duração será de 4 meses contados a partir do óbito do instituidor. Se o óbito ocorrer após 18 contribuições mensais do segurado e pelo menos 2 anos após o início do casamento ou união estável, ou se o óbito resultou de acidente, de qualquer natureza, independentemente da quantidade de contribuições e tempo de casamento ou união estável, a duração será variável conforme tabela a seguir. Idade do dependente na data do óbito menor de 22 anos, duração máxima do benefício ou cota de 3 anos. Idade do dependente entre 22 e 27 anos na data do óbito, duração máxima do benefício de 6 anos. Idade do dependente entre 28 e 30 anos, duração máxima do benefício de 10 anos. Idade do dependente entre 31 e 41 anos, duração máxima do benefício de 15 anos. Idade do dependente entre 42 e 44 anos, duração máxima do benefício de 20 anos, e idade do dependente a partir de 45 anos, duração vitalícia do benefício. Para o cônjuge inválido ou com deficiência, o benefício é devido enquanto durar a deficiência ou invalidez, respeitando-se os prazos mínimos descritos na tabela acima. Para os filhos equiparados a filho ou irmãos do falecido, desde que comprovem o direito, o benefício é devido até os 21 anos de idade, salvo em caso de invalidez ou deficiência reconhecida antes dos 21 anos de idade ou da emancipação. Quem terá direito ao benefício após o óbito do segurado? Os dependentes que comprovarem que o falecido possuía a qualidade de segurado do INSS na data do óbito. Os dependentes também terão que comprovar. No caso de cônjuge ou companheira, terá que comprovar o casamento ou a união estável na data em que o segurado faleceu. Filhos e equiparados terão que comprovar a condição de filho ou equiparado a filho com idade inferior a 21 anos, salvo se for inválido ou com deficiência, hipótese em que a idade não se limita a 21 anos. Pais terão que comprovar a condição de pais e a dependência econômica. Irmãos terão que comprovar a dependência econômica e a condição de irmão com idade inferior a 21 anos, salvo se for inválido ou com deficiência, hipótese em que a idade não se limita a 21 anos. É muito importante manter o cadastro pessoal sempre atualizado, informando, inclusive, um endereço de e-mail e número de telefone celular para receber as notificações do INSS. Documentos necessários.
certidão de óbito ou documento que comprove o falecimento presumido, além de documentos que comprovem a qualidade de beneficiário. Em caso de morte por acidente de trabalho, deverá ser providenciada a comunicação de acidente de trabalho. Verifique mais detalhes sobre a CAT na descrição do vídeo. Documentos que poderão ser solicitados pelo INSS. Além dos documentos informados, o INSS poderá solicitar ainda outros documentos para análise, como por exemplo, documento que comprove a representação legal, CPF e documento de identificação do representante, procurador, tutor, curador ou detentor de guarda. Procuração no modelo do INSS. Termo de responsabilidade. O termo de responsabilidade será solicitado para qualquer forma de representante legal. Poderá ser utilizado o modelo de termo de responsabilidade. Documentos pessoais dos dependentes e do segurado falecido, bem como a certidão de óbito, documentos referentes às relações previdenciárias do segurado falecido. Exemplo: carteira de trabalho e previdência social, certidão de tempo de contribuição, carnês de contribuição ao INSS, documentação rural, etc. Outros documentos que comprovem a qualidade de dependente. É bom saber. A pensão por óbito de companheiro ou cônjuge poderá ser acumulada com a pensão por óbito de filho. A pensão por óbito, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em partes iguais. Perde o direito à pensão por óbito o condenado criminalmente por sentença com trânsito em julgado, como autor, coautor ou partícipe de homicídio doloso, ou de tentativa desse crime, cometido contra a pessoa do segurado, ressalvados os absolutamente incapazes e os inimputáveis. Lei nº 8.213/91. Perde o direito à pensão por óbito o cônjuge, o companheiro ou a companheira se comprovada, a qualquer tempo, simulação ou fraude no casamento ou na união estável, com o fim exclusivo de constituir benefício previdenciário, apuradas em processo judicial. Conforme Portaria MPS número 513, de 9 de dezembro de 2010. Fica garantido o direito à pensão por óbito ao companheiro ou companheira do mesmo sexo, para óbitos ocorridos a partir de 5 de abril de 1991, desde que atendidas todas as condições exigidas para o reconhecimento do direito a esse benefício. Em caso de dúvidas, ligue para a Central de Atendimento do INSS pelo telefone 135. O serviço está disponível de segunda a sábado das 7 horas às 22 horas horário de Brasília. Para ficar por dentro das notícias, se inscreva no canal ou visite nosso site cidadaniabasica.com.